Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês rapidamente, talvez em uma ou duas partes, sobre o documento do GTDN, que é o documento elaborado pelo Grupo de Desenvolvimento do Nordeste, Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, GTDN, que foi coordenado pelo Celso Furtado, economista paraibano, autor de várias obras como A Fantasia Desfeita, Formação Econômica do Brasil. Celso Furtado foi um economista que até os anos 80, 90, influenciou bastante a política na economia brasileira. Esse documento do GTDN, ele está dividido em algumas partes que eu quero aqui destacar. Primeiro que o documento é fácil de baixar, está disponível na internet. Ele está dividido em algumas partes. Tem uma introdução, aí tem Nordeste na economia brasileira, 2, elementos dinâmicos da economia do Nordeste, 3, aspectos econômicos do problema das secas, 4, que é o plano de ação. Primeiro no documento, ele faz um diagnóstico. O documento, se a gente fosse pensar em termos de divisão mais geral, ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, ele faz um diagnóstico e na segunda parte, ele apresenta o plano de ação. Basicamente isso. Como nós vimos, a palavra diagnóstico não é uma palavra muito adequada para o planejamento moderno, né? Principalmente para quem trabalha com a noção de planejamento estratégico situacional. Mas a palavra aparece aí no documento do GTDN, que é um documento elaborado pelo grupo, né? Coordenado pelo Celso Furtado e publicado em 1959. É considerado o primeiro plano de desenvolvimento do Nordeste, o primeiro plano regional de desenvolvimento do Nordeste, considerado por vários economistas, né? E ainda hoje é esse o parâmetro. Contudo, na minha tese de doutorado, eu trabalhei as políticas de progresso e desenvolvimento do Nordeste anteriores a esse período, e eu defendi a ideia de que houve um projeto chamado Projeto Pompeu Sinibu, que é bem anterior, é de 1877-79, que foi elaborado após a grande seca que atingiu a região Nordeste como um todo. E a grande novidade do que eu digo no meu doutorado é que o documento do GTDN, o plano do GTDN do Celso Furtado, representou uma continuidade e não uma ruptura com o que vinha sendo feito anteriormente. Então, isso porque o documento do GTDN, esse plano que o Celso Furtado faz para desenvolver o Nordeste, é chamado de a nova política de desenvolvimento do Nordeste. É chamado de a nova política. No entanto, eu discordo, e no meu doutorado eu apresento lá os argumentos de que, na verdade, é uma continuação de uma política anterior e não uma ruptura. Por que é uma continuação? Porque o documento do GTDN, esse plano do Celso Furtado de 1959, ele parte da mesma premissa que havia no século XVIII, aliás, no século XIX, que era a ideia de que a seca era um obstáculo ao progresso da região Nordeste. A seca era um empecilho, era o principal obstáculo ao desenvolvimento econômico da região Nordeste. Essa ideia ela foi defendida pelo projeto que eu chamo de Projeto Pompeu Sinibu, porque foi defendido pelo senador cearense Tomás Pompeu de Souza Brasil e apoiado pelo presidente da Coroa, o primeiro-ministro da Coroa, que era, aliás, o presidente do Conselho de Estado da Coroa, que era o João Lins Vieira Castanho de Sinibu, o senador Sinibu, em 1879. Então, o meu doutorado todo é para dizer que o projeto Pompeu Sinibu ele é a base da política econômica do Nordeste. Eu chamo de uma economia política da seca. É ele que estabelece os parâmetros sobre como se organiza a política e a economia na região Nordeste, que basicamente consiste na relação de dependência da região em relação ao governo federal. É basicamente isso. O projeto Pompeu Sinibu é um projeto que estabelece uma relação de dependência, né? E eu mostro no meu doutorado que, contrário ao projeto, existiram outras tentativas, outros tipos de projetos, como o projeto da Comissão Científica de Exploração e o Polo Nordeste, essas duas experiências
que foram experiências contrárias ao projeto Pompeu Sinimbu, mas que não, e contrárias ao documento do GTDN, mas que não foram para frente. O Polo Nordeste de 74. Então, explicando o plano de ação do Celso Furtado, a primeira coisa que vocês têm que identificar é que se trata de um plano de característica tradicional. Primeira coisa porque trabalha com a noção de diagnóstico, né? A palavra é usada no documento e é isso que ele faz na primeira parte. Primeiro ele apresenta o diagnóstico, depois apresenta o plano de ação. O diagnóstico corrobora a ideia da dependência, né? Diz que existe uma relação comercial de dependência do Nordeste em relação ao Centro-Sul. E defende a ideia de que de um plano de ação que reorganizasse a estrutura produtiva na região Nordeste da seguinte forma: a região Nordeste, ela, por conta da seca, ela seria considerada inviável para a produção agrícola, então era preciso que a região deixasse e abandonasse a agricultura e se dedicasse aos projetos de industrialização. Abandona a agricultura e fica com a pecuária, né? Fica com a pecuária, mas abandona completamente a agricultura e se dedica à instalação de fábricas, né? E transforma essa região, precisa se transformar numa região de produção industrial e esquece, deixa de ser uma região de agropecuária. Essa mesma ideia que o Celso Furtado vai defender no seu documento 59, essa mesma ideia foi defendida no projeto Pompeu Sinimbu, que consistiu na mesma coisa, abandonar a agricultura e tentar, através de uma política de incentivos fiscais, industrializar o Ceará, e essa ideia também pegou para Paraíba, para Pernambuco, para Bahia. Eles também tentaram fazer, Rio Grande do Norte, tentaram fazer a mesma coisa também no século XIX, ou seja, 1780 e pouco, 1880, 85, eles tentaram fazer isso. E no século XX, o Celso Furtado vai repetir a mesma coisa, no entanto, ele acha que está realizando uma ruptura. A ruptura que o Celso Furtado imaginava que estava fazendo era em relação ao DENOX, né? Porque o DENOX fazia obras contra as secas, né? O DENOX foi criado em 1945, fazia obras contra as secas, mas não aproveitava essas obras para produção de energia elétrica ou para industrializar. A grande questão do DENOX o DENOX ainda é o herdeiro do projeto Pompeu Sinimbu, em que o DENOX fazia obras, né, contra as secas, como pontes, estradas. Obra contra a seca não era só açude, era ponte, estrada, escola, prédio público, que tinha a ver com a noção de progresso do século XIX, que era progresso material. Então, quando muda a ideia de progresso, ela perde força e ganha força uma outra ideia, que é a ideia de industrialização, daí as obras que o DENOX faz na década de 60, elas ficam parecendo desatualizadas, né? E aí os açudes não pode ser só um depósito de água, tem que ser usado para gerar energia elétrica, e aí o Celso Furtado cria a SUDENE e quer extinguir o DENOX é extinto, né? E por força das elites locais, ele é reaberto, e hoje nós temos dois organismos de combate às secas, o que é uma coisa impensável, né? O DENOX e a SUDENE coexistindo. Então, e o DENOX, para sobreviver, passa a tentar fazer as mesmas coisas que a SUDENE, né? É um verdadeiro atraso em termos de desenvolvimento regional, não é isso que é desenvolvimento regional, essa relação, são órgãos, né, que defendem justamente a dependência. Tanto o DENOX quanto a SUDENE são decorrência do projeto Pompeu Sinimbu e da mesma ideia, a seca como obstáculo ao processo de desenvolvimento econômico da região. Essa ideia foi rejeitada pela Comissão Científica de Exploração, ainda no século XIX, né, 1859, e essa mesma ideia também foi recusada pelo Polo Nordeste, que tentou desenvolver a região e apostou na autonomia da região. Bom, mas enfim, nós queríamos tratar basicamente aqui do documento do GTDN, então já são quase 10 minutos, eu vou encerrar essa primeira parte e eu vou gravar uma segunda parte, continuando a explicação do documento.